É uma grande satisfação estar aqui hoje para falar um pouco de recuperação judicial para os senhores, sobretudo ao lado desse grande amigo, doutor André Crisóstomo, presidente da subseção da minha querida Montes Claros. E falar sobre recuperação judicial é sempre um trabalho árduo, né? Recuperação judicial, nós estamos agora, nesse ano, completando 12 anos da edição da Lei 11.101 de 2005, e no curso desses 12 anos, o que a gente pôde perceber, quem está na prática da recuperação judicial, é que a lei veio para facilitar e para prestigiar a sociedade empresária. Mas, no afã de mudar o decreto-lei anterior e criar uma legislação que facilitasse, de fato, a saída da empresa do estado falimentar, creio que o legislador criou uma sistemática que prestigia sobremaneira a recuperanda. Então, em virtude disso, no curso desses 12 anos, foi preciso que tanto a jurisprudência quanto a doutrina começasse a entender e, de certo modo, criar entendimentos sobre alguns pontos que não ficaram muito claros na lei de recuperação judicial. Um exemplo claro de interpretação, e aí eu digo que, o tema da minha palestra, o Costaval esqueceu de dizer aqui, é sobre as alterações que estão sendo propostas, ainda não são alterações que já estão na Câmara, estão sendo propostas. Na verdade, em virtude disso que eu acabei de dizer, tanto a FIENG quanto o Ministério da Fazenda, OAB, bancos, todos fizeram proposições, entregaram para alguns deputados federais para que seja encaminhado e devidamente processado na Câmara Federal. Então, essas alterações são exatamente em virtude disso, porque, de certo modo, o legislador que criou a Lei 11.101, ele protegeu sobremaneira a recuperanda. Esse é o que entende a FIENG e os bancos. Então, em virtude disso, se estão propondo hoje, se não me falha a memória, nós temos 14 projetos de lei propondo alterações na lei de recuperação judicial. Eu vou fazer aqui apenas observação naqueles que são mais importantes, naqueles que de fato vão atingir a recuperanda, vão atingir o credor de alguma maneira. Mas eu dizia que nesse período de 12 anos, algumas interpretações foram feitas da legislação e era preciso que fosse feito, porque, por exemplo, tinha uma exigência para que fosse deferido o processamento da recuperação judicial que era totalmente absurda, né? Vocês imaginam uma empresa em dificuldade financeira, em estado pré-falimentar, que para ver deferido o processamento da sua recuperação judicial, ele teria que apresentar uma certidão positiva de protesto. Nada mais equivocado. Se a empresa está no estado pré-falimentar, e esse é um requisito para que se defira o processamento da recuperação judicial, evidentemente que deve ter algum protesto, mas a jurisprudência superou essa parte e toda a jurisprudência que nós temos hoje, inclusive do STJ, entende que, na verdade, não há necessidade de apresentação de uma certidão cartorária de protesto que seja negativa. A bem da verdade, é preciso que se apresente as certidões de cartório, mas pouco importa para o deferimento do processamento da recuperação se ela seja positiva ou não. Outros pontos que também vem sendo interpretado pela jurisprudência é no que tange à cessão fiduciária de título de crédito. E aí, quando eu digo desses pontos que são interpretados, é porque nós temos um sistema positivista. Nós vivemos um sistema positivista e é exatamente em virtude disso que a gente não pode deixar essa abertura para o legislador, para o intérprete, interpretar a lei de qualquer forma. Então, como nós estamos num sistema positivista, é preciso que de fato, o legislador se atente para esses pontos de forma muito rápida, né? Porque aqui nós estamos falando de uma lei de recuperação judicial, um organismo empresarial não tem a menor condição de ficar muito tempo para que se tenha uma alteração na legislação e para evitar também o que a gente chama de direito consuetudinário, aquele advindo do costume. Então, já vou passar aqui para as alterações que estão sendo propostas. Eu fiz aqui uma proposta de ler a lei atual e depois a proposta de mudança. A primeira mudança que eu achei aqui substancial é no que diz respeito à novação.
O artigo 59 da Lei 11.101, atual, ele diz o seguinte: o plano de recuperação judicial implica novação dos créditos anteriores ao pedido e obriga o devedor e todos os credores a ele sujeitos, sem prejuízo das garantias, observado o disposto no parágrafo 1º do artigo 50 desta lei. O que se está propondo, a redação que se está propondo para o artigo 59, na verdade, é a inserção de mais um parágrafo, né, o parágrafo 3º, que diz o seguinte, parágrafo 3º da proposta. A decisão judicial que conceder a recuperação judicial importará na extinção das execuções individuais de créditos constantes do plano e ajuizadas contra devedores em recuperação. O que acontece hoje é o seguinte: quando se tem o deferido processamento de uma recuperação judicial, automaticamente se suspende toda e qualquer execução em curso contra o credor, contra a empresa recuperando. E aquelas execuções a rigor ficariam suspensas até que se encerrasse a recuperação judicial. E eu creio até que essa proposta de mudança deve ter vindo de parte do Judiciário, porque, de certo modo, o parágrafo 3º que está sendo inserido, ele autoriza a extinção da execução já imediatamente após o deferimento do processamento da recuperação judicial, de maneira que não há necessidade de ficar amontoando processo, onde não tem ainda o processo digital, aquele monte de execução, uma empresa grande, por exemplo, como é o caso da Oi, imagina quantas execuções tinha a Oi, quantas execuções tiveram que ficar suspensas, estão suspensas até hoje, eu vou falar um pouquinho sobre o caso da Oi. Então, creio que essa alteração é interessante, positiva e que vai ajudar um pouco o Judiciário. A próxima alteração é do artigo 67. Essa é um pouco mais grave e eu quero até fazer algumas observações a respeito dela. O artigo 67 da lei atual diz o seguinte: os créditos decorrentes de obrigações contratuais e obrigações contraídas pelo devedor durante a recuperação judicial, inclusive aqueles relativos a despesas com fornecedores de bens, serviços e contratos de mútuo, serão considerados extraconcursais em caso de decretação de falência, respeitada, no que couber, a ordem estabelecida no artigo 83. Isso aqui é fundamental, porque nós temos 3 fases da recuperação judicial. Primeira fase, o pedido, requerimento. Segunda fase, o deferimento do processamento da recuperação judicial pelo juiz. E a última fase é a concessão da recuperação judicial, evidentemente depois de homologado o plano de recuperação judicial lá na Assembleia. Então, existe, de certo modo, um limbo entre o pedido da recuperação judicial e o deferimento da recuperação judicial. Isso nós vamos tratar aqui na frente um pouquinho, mas é muito importante porque imagina, André, que é feito o pedido, requerimento de uma recuperação judicial e algum credor argue, por exemplo, a incompetência do juízo. E aí, até que se decida qual que é o juiz competente, o que essa empresa é? Ela tá nesse limbo entre pedido e deferimento do processamento. Então, de certo modo, essa alteração vai resolver um pouquinho isso aqui. E outro ponto importante que muda nisso aqui, que eu acho fundamental, é o seguinte: todos nós sabemos que esses créditos extraconcursais são extremamente importantes para o soerguimento da empresa em recuperação judicial. Por quê? Porque, a partir do deferimento do processamento da recuperação, até a concessão da recuperação, todos os créditos que a empresa contrair ali, eles são chamados de créditos extraconcursais. Isso é extremamente importante, porque vocês imaginam que se esse crédito não se configurar extraconcursal, quem teria coragem, qual fornecedor teria coragem de fornecer um produto para uma empresa em recuperação judicial, cujo crédito que ela tivesse com aquela venda, tivesse que entrar lá na recuperação, entrar lá na falência como credor quirografário. Ninguém iria fazer isso. Qual banco que vai emprestar o dinheiro para uma empresa, sendo que o seu crédito vai lá na frente, caso decrete a falência da empresa? Então, o crédito vai lá para o final, lá como credor quirografário. Então, de certo modo, essa alteração é muito importante e interessante, porque ela prestigia exatamente esse credor, que vai ser um credor que a gente chama de fomentador da recuperação judicial. Sem isso, eu acredito que é quase impossível que uma empresa se recupere. Não acredito que nenhum fornecedor e nenhum banco vai emprestar dinheiro para uma empresa que não consiga receber nem na recuperação, e na falência, evidentemente, que não vai receber de maneira nenhuma. Crédito quirografário em falência é quase impossível na prática de se receber. A outra alteração aqui é do artigo 84 da lei,
essa, na verdade, é uma alteração que vai impactar um pouco exatamente nesse ponto que eu disse aqui de créditos extraconcursais. A alteração que se propõe é o seguinte: as obrigações resultantes de atos jurídicos válidos praticados a partir da decisão que conceder a recuperação judicial, nos termos do artigo 67 dessa lei, ou após a decretação da falência, e tributos relativos a fatos geradores ocorridos após a decretação da falência, respeitada a ordem estabelecida no artigo 83. Aqui é que é o problema. Porque no início eu disse o seguinte, que os créditos contraídos pela recuperanda nesse período entre deferimento e processamento, eles seriam extraconcursais. O que se está propondo aqui é, o seguinte, é que os créditos que só seriam extraconcursais os créditos contraídos a partir da concessão da recuperação judicial. Então, eu acredito, a partir da concessão. Então, eu acredito que essa deve ter sido uma proposta que não sei de que área, não vou nem arriscar dizer, mas até penso que essa alteração não vai passar em virtude exatamente de mercado, né? É impossível, repito, que uma empresa confie numa empresa em recuperação, quando se sabe que o seu crédito lá no final vai ser um crédito quirografário, sem nenhuma garantia, ou sem nenhuma possibilidade, sem nenhuma chance de receber no final. O projeto também propõe a reforma do artigo 48 da lei, e essa alteração do artigo 48 é uma alteração que, na verdade, vai significar uma quebra de paradigma, porque ela vai interferir, de certo modo, lá no artigo 1º. O artigo 1º fala que quem pode pedir recuperação judicial é o empresário ou a sociedade empresária. A proposta que se faz aqui, porque o que justifica dizer que é uma quebra de paradigma, é que está possibilitando, a partir de então, que qualquer agente econômico possa pedir recuperação judicial. Então, imaginemos não, cooperativas vão pedir recuperação judicial, sociedade de economia mista vai poder pedir recuperação judicial, embora tenha uma vedação de decretação de falência para órgão público, e a empresa de economia mista, evidentemente, que ela é controlada por órgão público. Então, de certo modo, acho que nas sociedades de economia mista isso não vai, na prática, ter nenhum impacto, mas produtor rural vai poder pedir recuperação judicial, cooperativa vai poder pedir recuperação judicial, mas no que tange as cooperativas, é importante que, na verdade, o Tribunal de São Paulo, em Minas Gerais, nós não temos câmaras especializadas, para aqueles que atuam na hora de recuperação judicial, sabem que nós não temos em Minas Gerais câmaras especializadas em recuperação judicial. Isso é ruim? Sim, porque lá em São Paulo nós temos câmaras especializadas de segunda instância em recuperação judicial. Então, a nossa jurisprudência mais massiva, ela vem lá de São Paulo, porque lá é que eles encaram de frente mesmo aqueles problemas decorrentes da interpretação da lei, que, como disse, é uma lei nova de 12 anos. Então, chegou em São Paulo, por exemplo, um caso que eu quero citar como exemplo aqui, de uma empresa que era uma cooperativa e, faltando 6 meses para pedir a recuperação judicial, o que ela fez? Ela foi lá e transformou o sistema cooperativo em uma sociedade empresária e entrou com um pedido de recuperação judicial. O juiz de primeira instância indeferiu, dizendo o seguinte: olha, primeiro requisito, e você não compra, você não tem 2 anos de registro no comércio. Aliás, é uma exigência também do 48. Você tem que ter 2 anos de exercício de atividade comercial, de registro, um CNPJ e tudo mais. E aí que surgiu o debate lá em São Paulo a respeito de praticidade ou não dessa exigência de 2 anos. E acabou que o próprio tribunal entendeu que converteu, pediu, foi deferido, preencheu os outros requisitos, de certo modo, deferiu o processamento, a empresa conseguiu soerguir, tem a notícia que saiu, inclusive, numa revista. Então, alguns requisitos, esse requisito de 2 anos, por exemplo, a jurisprudência de São Paulo, do Tribunal de São Paulo, já superou de forma absoluta. Daí a necessidade da mudança. Necessidade não, essa abertura de leque para que toda e qualquer empresa possa pedir, eu acredito que é importante para o mercado, importante para a economia do país. Não podemos criar uma legislação tão boa quanto é a 11.101 e simplesmente restringir a sua aplicabilidade apenas e tão só para as sociedades empresárias. Acredito que esses outros tipos de sociedades, sobretudo as cooperativas, elas têm crescido muito no Brasil, então achei extremamente importante, acho que essa parte do projeto de lei tem chance de passar no Senado, exatamente porque abre esse leque para que outras empresas possam usufruir de alguns benefícios que a 11.101 tem. Outra alteração que se pretende fazer, e essa é, de certo modo, intrigante,
porque está se propondo a questão da competência para julgar a recuperação judicial. Isso é muito interessante, porque o que a lei diz? A lei diz o seguinte: onde se deve propor a recuperação judicial? No local do principal estabelecimento. Isso é um conceito muito vago, né? Onde é o principal estabelecimento? E aí, alguns casos de recuperação judicial e alguns julgados lá de São Paulo, e também de Minas Gerais, a respeito do caso, vinha deixando algumas dúvidas. Por exemplo, imaginemos uma indústria de têxtil, que ela tem, por exemplo, um escritório em Belo Horizonte, mas a atividade têxtil mesmo, a atividade fabril, fica lá em Sabará. Então, a indústria é lá que se produz efetivamente o produto, é lá que é o pátio, que é a unidade fabril, e tem um escritório em Belo Horizonte. Qual que é o principal estabelecimento? Então, ficava sempre essa dúvida, de onde seria o principal estabelecimento. Em alguns casos, por exemplo, não se tem nem escritório nem secretária, tem os tais cowork, né? Então, o sujeito coloca uma fábrica no município onde ele tem um benefício tributário, concedido enquanto ele ali estiver para gerar emprego, ele vai lá, monta a atividade, que a gente chama de atividade nervosa lá naquele local, e põe um escritório em Belo Horizonte. Aí vai pedir recuperação judicial, ele olha assim: espera aí, deixa eu olhar aqui o que o juiz de Sabará está decidindo a respeito de recuperação judicial. Esse juiz é muito rígido, vou pedir lá em Belo Horizonte. Pede Belo Horizonte. Aí vai ficar essa questão de competência, o que gera um problema muito grave para a recuperação judicial, que é exatamente naquele ponto que eu disse no início, que é aquele limbo entre o pedido da recuperação e o deferimento do processamento da recuperação judicial. Nesse período, não se sabe o que a empresa é. Então, se tiver uma discussão de competência nesse período, atrasa a recuperação em 2, 3 anos. Então, imagina uma empresa que fez um pedido de recuperação judicial, que já está numa fase pré-falimentar, e tem que esperar 2 anos para se decidir qual que é o juiz competente para julgar a recuperação judicial. Então, de certo modo, o que o legislador está propondo aqui, a redação, nem vou ler, vou poupar-lhes aqui de ler a redação, porque ela é um pouco extensa, mas o que está propondo a rigor, objetivamente, é o seguinte: possibilitar que a sociedade empresária, a empresa, a cooperativa, enfim, insira no seu contrato social qual será o local competente em caso de pedido de recuperação judicial. É interessante? Aí você vai falar assim: peraí, mas Charles, vai ter fraude, porque eu estou prestes a pedir uma recuperação judicial, vou lá, vou fazer um pedido de alteração contratual, vou inserir lá o juiz competente, aquele que talvez seja mais favorável, que tenha uma jurisprudência mais favorável a tipo de atividade, ao tipo de atividade e a recuperação judicial. Não, o legislador se preocupou com isso, para que seja deferido o processamento da recuperação judicial, utilizando dessa prerrogativa do próprio contrato social. É preciso que o contrato social tenha sido registrado na junta comercial com, no mínimo, 1 ano de antecedência. Então, essa é a parte boa, o que, de certo modo, impossibilita aí, as fraudes. Eu até acredito que quando a gente vai criar uma legislação, nós temos que nos precaver com relação à fraude, mas nós temos que pensar positivamente sobre o que está sendo proposto. Se a gente ficar pensando que toda lei que vai ser criada, a gente ficar pensando quem que vai burlar, o que eles vão fazer para burlar, o que o advogado vai fazer, enfim, a gente não consegue fazer nenhum tipo de alteração. A última proposta aqui, eu fiz, na verdade, um apanhado das principais, André, não sei se eu já passei do tempo também, hein, presidente, mas a última alteração aqui, e até deixei por último, porque acredito que ela é a mais importante, é a do artigo 6º. O artigo 6º da lei atual, ele prevê o seguinte: a partir do deferimento do processamento da recuperação judicial, todas as ações, execuções, enfim, ficarão 180 dias suspensas. Qualquer tipo de pagamento, tudo fica suspenso. Isso é importante? Sim, porque é ali que a empresa recuperando vai encontrar o que a gente chama de fôlego. Se a empresa entrou com pedido de recuperação judicial, é lógico que ela está com algum problema de débito, até porque, se assim não estiver, nem é deferido o processamento da recuperação judicial. Eu já tive clientes que me procurou no escritório, que estava a empresa tranquila, está devendo alguma coisa? Não, estou devendo ninguém, mas estou querendo preparar, já estou querendo pedir a recuperação judicial. Isso é impossível. Para que haja recuperação, é imprescindível que se tenha dívida. Então, esse prazo de suspensão de pagamento aqui de 180 dias é de extrema importância para o soerguimento da atividade empresária, porque ele vai possibilitar aquele fôlego para o empresário. A partir de agora, meu amigo, você não paga ninguém mais. Você pode receber ligação,
na prática, o que a gente tem que fazer é colocar uma secretária para receber os devedores, né? A secretária fica lá o dia inteiro sendo xingada pelos devedores, depois do deferimento do processamento. Então, fica 180 dias sem pagar nenhum credor. A proposta legislativa, ela foi muito extrema, acho que também não vai passar. Se passar, não acredito que vai ser positiva para a economia do país, porque o que está se propondo é a suspensão até o encerramento da recuperação judicial. E aí, meu amigo, meus amigos, eu acho que não é uma proposta razoável, porque nós somos advogados, a gente pode falar. Só tem advogado aqui, né? Imagina que o advogado descobre aí uma forma de recorrer, de fazer um pedido para o juiz indeferir, fazer um agravo de instrumento, enfim. As empresas eu conheço a recuperação judicial que tem 6 anos, isso encerrou. Tem o caso da Oi, por exemplo. Olha o caso da Oi. O caso da Oi aconteceu o seguinte, ficou suspenso 180 dias, aí o advogado pediu, embora o artigo proíba a prorrogação do 180, mas a jurisprudência já superou isso também. Eu conheço diversas recuperações que foi estendido os 180 dias para mais 180, e aí o que levou o legislador a interpretar é o seguinte, é que se pode até prorrogar, desde que a culpa não seja da recuperanda. Então, se a culpa é do judiciário, porque demorou, o juiz não decide no prazo e naquela habilidade e celeridade que necessita uma recuperação judicial, e aí, se devidamente comprovado isso, o juiz defere a prorrogação desse prazo de 180 dias. Então, o que se está propondo, repito, é não mais 180 dias, e sim até o encerramento da recuperação judicial. Acredito que não vai passar, porque atrapalha. A gente tem que pensar em recuperação judicial sempre pensando no mercado, Não adianta a gente conceder benefícios para todos, para a recuperanda, benefícios e mais benefícios, e não pensar que para a recuperanda se soerguer no mercado, ela tem que contar com credores, com bancos e companhia limitada. Por exemplo, a lei de recuperação trouxe um instituto chamado Cessão Fiduciária de Título de Crédito, que é muito importante. Acho que o André vai falar disso aqui, não vou tomar sua parte da sessão não, André, mas ela trouxe a Cessão Fiduciária de Título de Crédito, que é muito importante para a recuperação. Por quê? Ela permite que se conceda crédito com uma garantia extremamente correta e quase que impossível de não ser recebida, que é a cessão fiduciária de título de crédito. Aliás, a jurisprudência também superou uma parte muito interessante no que tange a cessão fiduciária de título de crédito. Eu já até te contei esse caso, que é o seguinte: a lei diz, o Código Civil, na verdade, diz que para que a cessão fiduciária de título de crédito seja considerado crédito extraconcursal, ou seja, crédito não sujeito à recuperação judicial, na verdade, não é extraconcursal, perdão. A cessão fiduciária de título de crédito, como disse, é um crédito que tem uma garantia muito boa, porque, na verdade, ele não está sujeito à recuperação judicial. Então, se um determinado banco, emprestar um dinheiro para uma empresa, fizer uma cessão fiduciária de título de crédito, e ele pedir a recuperação judicial, o que o banco vai fazer? Vai lá e executa, porque a cessão fiduciária não está sujeita à recuperação judicial. E a discussão que se teve no passado, e agora já superado pela jurisprudência do STJ, é no sentido de que não é obrigatório o registro da cessão fiduciária nos cartórios de título e documento. Essa exigência era interessante, porque, se não me falha a memória, o 1000 e alguma coisa do Código Civil, ele disse que essa não é uma exigência apenas para dar transparência, para dar publicidade à cessão fiduciária. Na verdade, é uma condição de eficácia da cessão fiduciária. Mas a discussão já foi superada, já chegou no STJ, e o STJ entendeu que, na verdade, não há necessidade do registro, e acabou por aí mesmo. Gente, muito obrigado, à tua disposição para aqueles que tiverem alguma dúvida a respeito dessas mudanças que eu falei. Não só, repito, não são só essas, tem várias, tem 14 projetos de lei, mas as outras não são tão... Eu fiz questão de separar aqui as mais importantes. Muito obrigado.